Então vamos analisar o vetor campo magnético e fazer a regra da mão para o fio retilíneo conduzindo corrente elétrica. Bom, então o que a gente falou? A gente falou que um fio conduzindo corrente elétrica, ele cria ao redor de si um campo magnético. Esse campo magnético vai ser analisado, vai ser calculado em cada ponto em torno desse fio, em qualquer ponto, mais próximo, mais afastado desse fio. Eu vou fazer a regra da mão direita, primeiro para esse caso, onde eu vou conseguir aqui colocar a minha mão. Depois eu vou pegar uma mãozinha de papel e vou fazer para o outro caso. Como é que a gente vai fazer a regra da mão? A regra da mão é o seguinte, eu tenho aqui um fio onde está entrando uma corrente elétrica aqui, essa corrente elétrica aponta para cima no fio, para o plano da nossa folha aqui, né? Depois eu vou fazer com ela para baixo, invertendo. Aqui são os polos, né? Aqui são os polos, né? Esse fio ele tem que estar ligado numa bateria, numa tomada, numa pilha, para que possa passar a corrente elétrica através dele, né? Para que crie em torno aqui desse fio, ao redor dele todinho, esse campo magnético, ele circunda esse fio todinho. Tá bom, eu adotei dois pontos. Em todos os casos, de cima e de baixo, ponto A do lado esquerdo, ponto B do lado direito. Como é que a gente vai fazer a regra da mão? O nosso polegar vai apontar no sentido da corrente elétrica. Como a corrente elétrica aponta para cima, o meu polegar vai ficar para cima. Os outros dedos vão apontar no sentido do ponto A. Tá, joia? Coloquei a minha mão lá. Aí eu vou dar o tapa. Eu dou o tapa. O que está acontecendo? A palma da minha mão está saindo do plano da folha. Ó, polegar para cima porque a corrente elétrica está apontando para cima. Os outros 4 dedos no sentido do ponto onde eu quero analisar o campo magnético. Dou o tapa, a palma da mão sai do plano. Mas vejam, as linhas de força, as linhas de campo, elas saem do polo norte. Então, se a palma, ao colocar a mão aqui, apontando os dedos para a corrente, o polegar para a corrente, os outros dedos para o ponto A, e ao fazer a regra da mão e dar o tapa, a palma da mão saiu do plano da folha, as linhas de força elas saem do polo norte. Significa que aqui no ponto A nós temos um polo norte que é representado por esse pinguinho. Olha, se eu não escrevesse norte e só colocasse isso aqui, eu já estava definindo certinho o vetor campo magnético, a direção e o sentido do vetor campo magnético neste ponto. O módulo não, a direção e o sentido. Agora eu vou fazer o contrário, ó. O meu polegar vai apontar no sentido da corrente elétrica, os outros dedos, os outros 4 dedos no sentido do ponto B, ó, o ponto B tá para a direita. Vou colocar os meus dedos, às vezes a mão da gente não vai caber exatamente certinho, viu, gente? Em cima da folha, às vezes vai ficar um pouquinho maior, mas aí nós temos que apontar os nossos 4 dedos, né, pro lado direito, porque o ponto B está pro lado direito. Aí eu dou o tapa. Se eu der o tapa, a palma da mão está entrando no plano, está batendo na folha, está entrando no plano da folha. Quando as linhas de campo estão entrando, quando a palma da mão, perdão, está entrando no plano da folha, tá? As linhas de campo, elas entram no polo sul. Aí nós temos um polo sul. Logicamente o seguinte, que se eu já determinei que deste lado aqui é norte, do lado de cá tem que ter sul, porque esse fio aqui, ele virou um eletroímã, ele virou um ímã elétrico criado por corrente elétrica, e todo ímã tem que ter 2 polos, o norte e o sul. Então, se de um lado, num ponto é norte, do outro é sul. Então, ó, polegar para cima, os 4 dedos que estão sobrando no sentido do ponto onde eu quero analisar o campo magnético, que no caso é o A, dou o tapa, a palma da minha mão está saindo do plano do caderno, da folha ali, ou do livro de vocês. Aí, se as linhas de força saem, é polo norte. Coloco o meu polegar no sentido da corrente, dedos, os outros 4 dedos no sentido do ponto B, dou tapa. Se a palma da minha mão entrou no plano, bateu no plano da folha, do caderno, do livro, então nós temos um polo sul, porque as linhas de força, por convenção, ou as linhas de campo, elas entram pelo polo sul. Vou fazer o caso de cima aqui. Só que agora eu vou usar uma mãozinha de papel. Eu fiz aqui a mãozinha, polegar, aqui as costas da minha mão, aqui os 4 dedos. Então, observe o seguinte, aqui a palma da minha mão, né, tem até aqueles risquinhos, polegar do mesmo jeito. Então, agora, pessoal, olha aqui para vocês verem. A corrente elétrica está para baixo.
corrente elétrica está para baixo. Ó, corrente elétrica está para baixo. Então, o polegar está apontando para baixo. Os 4 dedos, eles vão apontar lá na direção do ponto A. Eles vão apontar na direção do ponto A. Então, observe o seguinte, se eu der o tapa, a palma da minha mão, que está lá do outro lado, né, ela vai estar entrando no plano do caderno, né? Então, eu vou colocar o pauzinho aqui de novo, ó. Vou colocar aqui, ó. A minha mãozinha tá aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui um pouquinho. Eu vou cortar um pouquinho meu palitinho, que vai dar mais certo. Agora vai ficar bom, ó. Polegar no sentido da corrente, corrente para baixo, polegar para baixo. Os 4 dedos no sentido do ponto A, dou tapa. A palma da mão tá aqui, ó. A palma da mão tá aqui, ó. A palminha da mão entrou no plano da folha. Se ela tá entrando, nós temos um polo sul aqui, tá certo? Agora, fazendo o contrário. A palma da mão vai ficar para baixo, tá? A palma da mão, colocando esse desenho aqui. Deixa eu chegar ele só um pouquinho para cá. E às vezes a gente tem que arranjar um pouquinho a folha, ó. Vou virar, porque eu tenho que virar minha mão. O polegar está para baixo, porque a corrente elétrica aponta para baixo. Os 4 dedinhos estão lá para o sentido do ponto B, que está para a direita. Aí eu dou o tapa. Eu vou pegar minha mãozinha e dar o tapa com ela. O que está acontecendo? Eu estou dando tapa, a gente sempre dá o tapa com a palma da mão. A palma da mão está saindo do plano da folha. Então, nós temos aqui um polo norte. Então, na realidade, é o seguinte, quando você se posiciona a sua mão, se a palma da mão está apontando para você, para o leitor, que é você, nós temos um polo norte. Se as costas da mão estão apontando para o ponto, nós temos aqui um polo sul. Aí fica bem mais fácil da gente determinar a direção e o sentido aí do vetor campo magnético. Então, olha lá, ó, fazendo com a minha mão, polegar para baixo, dedos no sentido do ponto A. Dou o tapa, a palma da minha mão está entrando, polo sul. Coloco a minha mão ao contrário, ó, vou colocar a minha mão aqui ao contrário, olha, virei a folha. Polegar para baixo, os 4 dedos no sentido do ponto B, dou o tapa, a palma da minha mão está saindo do plano, então é um polo norte. Então, se nós quisermos aqui, eu adotei o ponto A. Para nós calcularmos o módulo do ponto A, eu vou usar a fórmula para o condutor retilíneo, que é a constante vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância. Que distância que é essa? É a distância do ponto até a superfície do condutor. Direção perpendicular ao plano que contém o fio. Vocês olhem que o ponto A ele está numa direção que forma um ângulo de 90 graus. Perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus com a direção do fio. Sentido no ponto A, sul, entrando no plano. Se você colocar esse X, pode colocar ele só assim, ó. Se você fizer só esse X aqui, você já deu a resposta. Se você escrever entrando no plano, fica melhor também. Entrando no plano significa que aqui nós temos um polo sul. O ideal é colocar o X ou escrever entrando no plano, tá certo, gente? Isso é o ideal, tá? Ok?